Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial com Júlio Ferreira de Andrade, secretário-geral do Conselho. Ele fala de um dos instrumentos mais importantes para a melhoria do sistema penitenciário brasileiro, o BNMP, Banco Nacional de Monitoramento de Prisões 2.0. Eu não tenho dúvida, é um sistema revolucionário nessa área de segurança pública no país. Além da entrevista, o programa vai mostrar. O CNJ e o Ministério da Saúde tornam obrigatória a biometria em bebês. Vamos saber como funciona o projeto Pai Presente do CNJ. E conhecer a história da menina que tem os nomes de duas mães na certidão de nascimento. E ainda, vamos ver as notícias da Justiça pelo Brasil. O Link CNJ começa com a entrevista do secretário-geral do Conselho, Júlio Ferreira de Andrade. Fernanda Mui Laerte. O Conselho Nacional de Justiça está empenhado no novo censo carcerário. Aos poucos, os estados brasileiros vão se aperfeiçoando e concluindo esse cadastro, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Sobre este assunto, eu converso agora com o secretário-geral do CNJ, Júlio Ferreira de Andrade. Secretário, o senhor tem acompanhado de perto essas visitas aos presídios brasileiros e o que tem constatado até agora? As visitas aos presídios têm sido feitas, geralmente com a presença da ministra Carmen Lúcia, e por determinação dela, o Conselho Nacional de Justiça está desenvolvendo o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões 2.0. É uma nova versão de o Banco Nacional de Mandados de Prisão, que já havia aqui no Conselho, mas é uma visão remodelada. O que tem sido constatado nas visitas aos presídios é a situação gravíssima pela qual passa o sistema carcerário brasileiro. E essas visitas são de fundamental importância porque elas dão subsídio ao Conselho Nacional de Justiça para que as políticas desenvolvidas nessa área, especialmente esse Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que vai gerar um cadastro nacional de presos, para que essas políticas sejam desenvolvidas com olhos na realidade que há no sistema prisional brasileiro. Então, essa situação grave do sistema prisional levou o Supremo Tribunal Federal a declarar estado inconstitucional de coisas relativo a essa área. E, fazendo assim, o Supremo determinou que o Conselho Nacional de Justiça tomasse providências relacionadas ao cadastro que tem sido desenvolvido por determinação da presidente do Conselho, a ministra Carmen Lúcia. Vários estados já aderiram ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que gera, conforme eu disse, um cadastro de presos, em que o Poder Judiciário vai saber onde que está o preso, por que está o preso, qual juiz determinou, quando que a pessoa foi presa, porque até a experiência que tenho na área criminal, eu posso testemunhar, todo juiz brasileiro já passou pela seguinte situação. O juiz determina a prisão de alguém. E, por exemplo, eu sou juiz em Minas, e lá em Minas Gerais há a informação de que este alguém foi preso no estado do Amapá. E geralmente a gente não tem informação por que foi preso, se foi só pelo mandado expedido pelo juiz de Minas, se tem outro processo no Amapá, qual o presídio que está, enfim, agora todas essas informações serão concentradas nesse Banco Nacional, que eu não tenho dúvida, é um sistema revolucionário nesta área de segurança pública no país. Ele é um sistema que vai permitir a gestão dos presos, ou das informações relativas aos presos, melhor dizendo, pelo Poder Judiciário. Até hoje não havia essas informações e agora, com a inauguração desse sistema, haverá e já há em relação aos estados que já aderiram ao banco, como, por exemplo, o estado de Roraima, que já tem todos os presos cadastrados. Nós temos também uma quantidade grande de presos no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, 2 estados também que já aderiram ao sistema. A meta do CNJ é, inclusive, concluir esse cadastramento até o final de maio. Vai ser possível cumprir esse prazo? O prazo estabelecido até o final de maio é a expectativa do CNJ e da ministra Carmen Lúcia. Conforme eu disse, todos os esforços têm sido desenvolvidos para que esse prazo seja cumprido. Mas o que eu posso garantir, dando satisfação até à sociedade brasileira, é que esse sistema já existe. Então, do ponto de vista de eficácia, de eficiência administrativa, ele é um sistema que já existe.
E é um sistema que, ainda que haja algum atraso aqui ou acolá, ele é um sistema que já está instalado e implantado, é um sistema seguro, um sistema que foi criado com muito trabalho, com a supervisão do hoje conselheiro Márcio Schiffer, o trabalho incessante dos servidores do CNJ e dos departamentos do DMF e do Departamento de Tecnologia da Informação, com participação ativa de 2 juízes auxiliares da presidência, que são o Dr. Marcelo Mesquita e a doutora Maria de Fátima. Eu tenho tido a honra de participar também ativamente da implantação, da construção do sistema, e quero dizer que tudo foi pensado para que o sistema, depois de pronto, funcionasse adequadamente. Juízes foram ouvidos, reuniões foram realizadas, foram horas e horas de trabalho para que a gente tivesse o sistema implantado. O sistema está implantado, ele não está alimentado totalmente, mas ele está 100% implantado em funcionamento. Com os problemas, claro, que qualquer sistema de informática possui, mas esses problemas que aparecem também têm sido resolvidos imediatamente para que a alimentação seja cada vez mais ágil e mais segura. Enfim, esse sistema, ele traz, junto com ele, um fator que eu considero importantíssimo, que é a segurança dos dados, porque é a partir dos dados que as políticas públicas são desenvolvidas. E o desenvolvimento de políticas públicas geralmente leva, enseja, gasto de recursos públicos. E nas dificuldades orçamentárias que o país tem, o gasto eficiente de recursos públicos é muito importante. Gastar-se dinheiro, por exemplo, com a ampliação ou com a construção de novos presídios, deve levar em consideração qual a necessidade do número de vagas para determinado local. Então essa ferramenta, ela traz consigo a segurança que dados relevantes para a tomada de decisão relacionados à política pública precisam ter. Muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor no Link CNJ. Até uma próxima oportunidade. É uma satisfação participar do Link CNJ, que é uma ferramenta também que nos possibilita a prestação de contas à sociedade brasileira do que tem sido feito, do trabalho desenvolvido no Conselho Nacional de Justiça. Obrigado. No próximo bloco, vamos ver. Na Bahia, a primeira edição do projeto Pai Presente do CNJ garante o registro do nome do pai na certidão de nascimento de 50 crianças. Até já. O Link CNJ está de volta e vai falar agora sobre a identificação biométrica de recém-nascidos. Fernanda Builaerte. Guilherme, uma portaria do Ministério da Saúde, feita a pedido do Conselho Nacional de Justiça, torna obrigatória a identificação palmar de todo recém-nascido brasileiro, junto com a identificação biométrica da mãe. A partir de agora, as secretarias de saúde dos estados têm 90 dias para definir que procedimentos vão ser adotados pelas maternidades. O Gabriel acaba de chegar ao mundo e já se acalma no colo do pai. Os primeiros 4 dias de vida do menino foram com muito carinho e atenção. Dessa ala da maternidade, o Regis só saiu para registrar o filho. E para isso, só precisou descer alguns degraus de escada. Foi uma facilidade muito grande que a gente não precisou se locomover, né? Principalmente eu como pai, que eu sozinho mesmo já posso fazer o registro do meu filho. Não precisou de eu sair do hospital, que eu estou como acompanhante da minha esposa. Não precisou de eu deslocar e perder muito tempo. Então desci rapidamente, fiz o registro, já sai impresso na hora a ficha dele, né, a identificação, e eu já subi para a maternidade para continuar acompanhando minha esposa. A iniciativa começou com o projeto Maternidade Cidadã. Hoje, todas as maternidades públicas do Distrito Federal têm um cartório de registro civil. Do hospital mesmo, os pais já saem com a certidão de nascimento dos filhos. Tudo sem qualquer custo adicional. A certidão de nascimento é direito de todo recém-nascido e é de graça. Neste hospital de Sobradinho, cidade a 30 quilômetros de Brasília, os brasileirinhos também têm o registro do CPF e do tipo sanguíneo. Isso facilitou muito a vida dos paizinhos, dos papais, das mamães, porque muitos deles são pais e mães de primeira viagem e estão aprendendo hoje, na prática, o que tem que fazer. E outros pais que já têm alguns outros filhos, mas que é como se fosse sempre a primeira vez, eles têm muitas dificuldades de ficar ou de demorar a fazer alguma coisa, registrar ou sair com toda a família para poder registrar o RN. Então, o cartório aqui dentro
nós temos inúmeras vantagens que a gente pode citar. No hospital, o cartório foi inaugurado há 3 anos. É considerado um avanço e traz benefícios. Evita tanto a troca de bebês, o sequestro de bebês, que é muito comum, infelizmente, né? Ou era muito comum, e também o subregistro no Brasil, registrando que depois da instalação dos postos avançados de registro civil das pessoas naturais nos hospitais, foi quase erradicado, praticamente erradicado o subregistro no Brasil. E já imaginou sair do hospital com a biometria colhida? Uma portaria do Ministério da Saúde a pedido do Conselho Nacional de Justiça torna obrigatória a identificação da palma da mão e dos dedos dos recém-nascidos, junto com o registro biométrico da mãe. Essas imagens vão constar na declaração de nascidos vivos e vão ficar armazenadas no cartório onde a criança foi registrada. O cartório digitaliza os dados biométricos para criar o Documento Nacional de Identidade, que vai ser usado a vida toda. Tanto as informações da mãe quanto as do filho ficam disponíveis digitalmente na base de dados da Identificação Civil Nacional. As secretarias de Vigilância em Saúde e de Atenção à Saúde terão 90 dias para estipular normas e procedimentos a serem adotados. Para ser implementado, precisa que os profissionais que vão exercer essa função sejam treinados, porque a coleta de impressões digitais não é simples, a posição de dedos nos coletores, elas precisam de técnica, então precisam de treinamento apropriado, os equipamentos apropriados para tal coleta, então isso causa um impacto efetivamente orçamentário e cada administrador vai definir dentro das suas esferas as prioridades que a maternidade necessita. É uma iniciativa de destaque, porque ela extrai da tecnologia a segurança jurídica. Ou seja, aquela pessoa que nasceu vai ter sua impressão palmar, constando o banco de dados, cartório de registro civil das pessoas naturais, e essa impressão digital vai ser utilizada durante toda a sua vida. Ou seja, além de evitar que essa criança possa ser sequestrada, possa ser trocada, porque vai ser identificada logo após o nascimento, futuramente a sociedade estará protegida. Uma vez quando aquela pessoa for tirar documento de identidade, carteira de habilitação, passaporte, teremos a certeza que ele é ele mesmo. Para o Regis, papai de primeira viagem, essa obrigatoriedade dá mais segurança. Traz um benefício para a segurança do próprio indivíduo, né? Do meu filho, no caso, filho de outras pessoas, para a vida inteira. E acho que é um avanço da tecnologia para a vida humana, né? Então, assim, tanto para ele recém-nascido quanto ele for ficando maior de idade. Fernanda, diz o ditado popular que mãe é quem cria. E você comprovou isso? Comprovei isso, mas também constatei o seguinte, Guilherme, em muitos casos, os filhos não perdem nem o contato e nem o afeto pela mãe biológica. Nessas situações, existe o direito da multiparentalidade, que é reconhecido pelos tribunais. Kívia tem 15 anos e desde quando tinha 3 dias é criada pela tia Maria José no povoado alagoano de Lagoa do Caldeirão, em Palmeira dos Índios. A menina considera as primas como irmãs e o tio, que já morreu, como pai. Para a tia, Kívia é como se fosse filha. O amor é o mesmo. Tenho minhas 2 filhas, o amor é o mesmo que eu tenho minhas 2 filhas, tenho a ela. A relação com a família que a adotou não impede Kívia de amar e receber visitas da verdadeira mãe. O sentimento pela mãe adotiva e pela mãe biológica fez com que a menina quisesse ter o nome das duas na certidão de nascimento. Vai ser bom, vai ser ótimo, né? Porque eu sempre quis, sempre me deu vontade. A família então procurou a Defensoria Pública e a menina conseguiu na justiça o direito de ter o nome das 2 mães na certidão de nascimento. A chamada multiparentalidade foi reconhecida recentemente pela Justiça brasileira. Tomamos a iniciativa, de requerer ao Poder Judiciário que declarasse a existência dessa situação, tendo em vista que a adolescente tinha, como de fato tem, 2 mães, uma com quem ela reside e a outra mãe que mora em outra cidade, mas com quem ela nunca perdeu o vínculo afetivo. O juiz do caso explicou que tomou a decisão com base no que é melhor para a adolescente. Quando você extingue um poder familiar ou suspende, tem que ter descumprimento de determinados atos. A mãe biológica simplesmente respeitava o espaço e tinha tem uma posição secundária, porque quem criou automaticamente que tem um poder maior.
Mas o caso é que a mãe biológica continua tendo uma certa influência, a participação. Então, por que tirar? Vamos ver agora uma reportagem sobre o projeto Pai Presente do CNJ. Esse projeto garante a inclusão do nome do pai na certidão de nascimento de todas as crianças brasileiras. Na Bahia, neste ano, o Pai Presente beneficiou 50 meninos e meninas. Dona Railda é escritora, professora aposentada, uma mulher forte e, acima de tudo, uma mãe guerreira e dedicada. As filhas já são adultas, mas ela sabe bem como é difícil o caminho para educar e sustentar os filhos sem a ajuda do pai. Eu já estava grávida. Uma semana para o casamento, ele sumiu no mundo. Não deu notícia, apareceu bem depois. Sustentar uma filha sozinha é como a gente ter uma banda de um pão e cadê a outra banda? De uma maçã e não tem a outra banda. E ter que fazer o papel duplo. Assim como Dona Railda, outras famílias passam por essa situação. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça promove o projeto Pai Presente em todo o país. A gente conversou e tentou resolver a situação. Registrar tudo certinho para ele ter um pai. O laboratório recolhe amostras de sangue da criança, da mãe e do pai, e o resultado sai em 20 dias úteis. Thaís fez questão de vir para tirar a dúvida de que Fábio é mesmo o pai de Olívia. Tanto que eu mesmo que procurei, ele nem queria vir, eu mesmo que procurei. Para a vida dessa família, isso significa muito mais do que a assinatura de um documento perante a justiça. Representa o amor e o reconhecimento que todo filho merece. Hoje é o primeiro mutirão do ano de 2018. A gente convida o pai e a mãe, eles vêm com a criança, o suposto pai até então, eles vêm com a criança e a gente faz o exame de DNA aqui mesmo, de forma gratuita, para todas aquelas famílias que a criança não tem o registro de pai. Muda muito a vida das famílias. A gente presencia muitas alegrias, presencia também algumas tristezas, mas faz parte. E é um projeto que aflora essa questão social, o trabalho com a comunidade e a cidadania. No ano passado, em toda a Bahia, foram realizados 1.415 exames de DNA nos processos de investigação de paternidade com assistência judiciária gratuita. Nós, mães, temos uma força tão forte dentro da gente, né? Principalmente a força do amor. Continue batalhando por seus filhos e oriente da melhor maneira possível. É hora do nosso quadro Oitiva. Oitiva, você sabe, é aquele momento em que o juiz, durante uma audiência, ouve as partes envolvidas. E no nosso quadro, nós perguntamos para você. Veja a pergunta de hoje. Você sabe o que é o SIC, o Serviço de Informações ao Cidadão do CNJ? É um meio de acesso do cidadão a todo e qualquer processo em tramitação na Justiça brasileira. É um meio de acesso apenas aos processos já encerrados. O SIC é um serviço para atender e orientar o público sobre o acesso a informações e a tramitação de documentos no Conselho Nacional de Justiça. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. Já, já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: você sabe o que é o SIC, o Serviço de Informações ao Cidadão do CNJ? A resposta certa é a da letra C. O SIC é um serviço para atender e orientar o público sobre o acesso a informações, a tramitação de documentos no Conselho e para protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. Agora vamos ver notícias do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça fez reunião extraordinária na última quarta-feira. A presidente do Conselho e do Supremo, ministra Carmen Lúcia, convidou o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, para a sessão e ofereceu ao governo federal os dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP 2.0. O banco é uma espécie de censo carcerário e vai permitir, por exemplo, a verificação exata do número de presos espalhados pelas penitenciárias do país. O objetivo é de, com o cadastro, dar a público de forma transparente, em tempo real, quantos presos temos no Brasil, por que estão presos, quanto tempo tem de prisão, o que temos de fazer a respeito deste
desta população carcerária, quais as políticas públicas têm de ser adotadas, qual o papel nosso, dos juízes. Os números que até então oscilavam faziam com que a população carcerária estimada chegasse a mais de 720 mil detentos. Até agora, 41 mil foram cadastrados no novo sistema. Para a presidente, com o banco vai ser possível integrar as ações do CNJ e da Justiça com os trabalhos desempenhados pelo novo ministério. A pasta administrada por Jungmann e recém-criada ficou responsável pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. É um cadastro que, então, poderá servir de um instrumento de integração da atuação dos poderes públicos, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, com o Poder Executivo, para que, então, a atuação de Vossa Excelência, se não fique mais fácil, não é uma tarefa exatamente que se possa chamar de fácil, acho que nenhuma atividade hoje é fácil no espaço público, no poder público, mas pelo menos com dados verdadeiros, corretos, para que o cidadão brasileiro se sinta contemplado com o cumprimento e o respeito a seu direito, o direito de ter uma vida com segurança no público e, em particular, mas segundo políticas de segurança pública. Raul Jungmann elogiou a criação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões e defendeu a união de forças para enfrentar os problemas nos presídios. Me dá a sensação de que não estamos sós, de que temos companhia nessa caminhada e das mais importantes. Para Jungmann, é preciso humanizar o sistema. A humanização do sistema carcerário representa uma afirmação da civilização contra a barbárie. Não é porque alguém cometeu delitos, seja da gravidade que for, que a integridade da pessoa humana pode ser diminuída ou desdenhada. Os pedidos feitos à ouvidoria do CNJ aumentaram no ano passado. Foram mais de 24 mil demandas apresentadas por cidadãos em 2017. O número é quase 9% maior na comparação com 2016. Já em relação a 2015, o aumento foi de 53%. O canal de comunicação do brasileiro com o Conselho esclarece dúvidas, ouve reclamações, denúncias, elogios e manifestações sobre os serviços prestados. Quase metade das demandas foi de reclamações sobre a demora processual no Poder Judiciário. A maior parte dos pedidos veio de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia e de Pernambuco. Um levantamento do CNJ indicou ainda que 52% dos cidadãos avaliaram o atendimento da ouvidoria como ótimo. 18% consideraram bom, pouco mais de 7% consideraram o atendimento regular. Menos de 8% classificaram o serviço como ruim e praticamente 15% não informaram. O Tribunal de Justiça da Paraíba já se prepara para a 10ª edição da campanha Justiça pela Paz em Casa. O esforço concentrado para encerrar processos de violência doméstica e familiar será entre os dias 5 e 9 de março. Mais de 500 audiências foram agendadas para este período. Só em João Pessoa foram 200 processos. Em Campina Grande, esse número chega a 170. A campanha foi criada em todo o país há 3 anos pela presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, e é realizada pelos 27 tribunais de justiça de todo o país. O CNJ divulgou um balanço do Mês Nacional do Júri realizado em novembro do ano passado. Os tribunais fizeram 4.100 julgamentos de crimes dolosos contra a vida em todo o país. Em 31% dos casos, os réus já estavam presos. Dos julgados, 2.089 foram condenados e 1.334 absolvidos. Houve ainda 214 processos desclassificados e encaminhados às varas competentes. Até o último dia do ano, o número de ações penais de competência do Tribunal do Júri e em tramitação no Poder Judiciário chegava a 285 mil. Os julgamentos feitos durante o esforço concentrado representaram 1,4% deste total. Vamos ao giro pelo Brasil, as notícias que chegam de todas as regiões do país. O processo judicial eletrônico vai ser aperfeiçoado. O convênio para essa modernização foi assinado entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Associação dos Advogados de São Paulo.
Um software vai oferecer informações dos diários da Justiça para advogados e tribunais regionais do trabalho de todo o país. O programa será desenvolvido por uma equipe de tecnologia da informação da própria Associação de Advogados. Em Alagoas, 2 comarcas tomaram medidas para acelerar o andamento de processos e o resultado é positivo. Boa parte das metas estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça foi cumprida até agora. Em União dos Palmares, por exemplo, o número de processos julgados em 2017 corresponde a 129% dos que entraram na comarca durante o ano. A meta determinada pelo CNJ é menor, 100%. Outras 2 metas foram batidas com folga: o julgamento de processos que deram entrada até 2013 e os que tratam de crimes contra a administração pública. Nós aqui temos um servidor específico designado para acompanhar as metas e todo mês é feito um relatório de como esse acompanhamento está acontecendo, de qual índice que nós já atingimos naquele mês, para que no final do ano nós consigamos cumprir. Além disso, a parceria com os outros órgãos de justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a OAB, nós instituímos uma parceria muito grande aqui, muito forte, para que todos também pudessem auxiliar a vara no cumprimento das metas. Em Arapiraca, o que chama a atenção é o tempo de tramitação dos processos na comarca. A chamada taxa de congestionamento foi de apenas 19%. O Tribunal de Justiça do Maranhão organiza pela primeira vez o diálogo sobre conciliação. O evento será no dia 15 de março. O objetivo é incentivar a política nacional de tratamento adequado de conflitos de interesse, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça. O tribunal vai apresentar a atuação do Judiciário maranhense no tratamento de questões relacionadas ao setor produtivo do Estado. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. Um órgão mais ágil, mais rápido, que realmente funcionasse para todos. O Link CNJ de hoje termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita, na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises aos sábados, 12h30, terças-feiras, 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.